Boa. Beleza. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade por deixar a gente falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz e também discutir um pouco de ciência, isso é muito bom. Eu gosto muito de discutir ciência, seja onde for, eu gosto demais disso. Então, eu sou até um pouco culpado por falar demais quando o tema é discussão sobre ciência, sobre o que eu falo. Mas hoje eu vou falar para vocês especificamente sobre o uso de técnicas eletroquímicas para a obtenção de materiais voltados à fotoeletrólise da água. Isso é um tema em voga hoje e um tema bastante interessante e é um tema bastante importante, já que o mundo precisa mudar a sua matriz energética. Essa é uma forma de se obter o combustível químico à base de hidrogênio, a partir da eletrólise da água, o que é muito, muito requerido, o que é muito bom e o que é renovável e sustentável. Bom, então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria falar com quem eu sou, né, de onde eu vim. Eu vim do grande estado de Minas Gerais, né, do estado mais bonito do Brasil, na minha opinião, mas especificamente de um distrito chamado Córrego do Ouro, que, como vocês podem ver, ele é muito grande. Né? Pela escala da imagem do Google Earth, a gente vê que ele não tem nenhum quilômetro quadrado, mas fica ao lado do lago de Represa de Furnas, que está aqui ao fundo. E isso proporciona algumas paisagens naturais muito bonitas, tal como essa fotografia que eu mostro para vocês, onde a gente visualiza as furnas aqui no fundo, né, e uma capelinha construída pela comunidade no início da comunidade distrito, há mais ou menos uns 100 anos atrás. Né? O distrito não cresceu porque não teve apoio tecnológico para isso, né? Infelizmente, no Brasil isso é muito comum. Mas também a cidade também é bonita. Aqui é uma foto da praça da Igreja Matriz. Nessa época ela estava em reforma. Hoje todo esse espaço em vermelho, que era de terra, hoje está florido. É muito bonita a praça e muito aconchegante. A cidade é muito grande, tem uma população de 3.800 pessoas, porque já nasceram 6 pessoas lá este ano. Então já aumentou um pouco a população, que é muito bom. Eu fiz, como o professor Francisco disse, eu fiz a minha graduação em Química na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e o mestrado e doutorado no Instituto de Química de São Carlos, com a orientação do professor Dr. Sérgio Machado. Já o pós-doutorado, eu tenho feito na Universidade Federal de São Carlos, sob a supervisão da professora Lúcia Mascaro. Tem sido bastante interessante. Eu vou falar hoje para vocês, então, um pouco sobre a eletrólise da água fotoassistida, que nada mais é do que o uso de semicondutores que podem absorver a luz e transformar essa luz em fotocargas geradas e usar essas fotocargas para a promoção da reação de oxidação e redução da água. Vou falar sobre os principais aspectos que podem ser usados para melhorar o fotoeletrodo e dar alguns exemplos sobre o uso de eletrodeposição como uma ferramenta para a obtenção de fotonodos mais eficientes. Então, vamos falar um pouco sobre a eletrólise da água fotoassistida. E antes disso, sobre como é gerada as cargas num semicondutor. Então, vamos imaginar que você tem um filme semicondutor, nesse caso, um filme base de silício, que é um semicondutor intrínseco, sobre um material metálico, que é o coletor de corrente. Então, o material metálico aqui, ele funciona somente como um coletor de corrente. Ele está ali só para que tenha uma passagem de corrente do semicondutor para o circuito externo. E é isso que promove a reação. Quando esse semicondutor é iluminado ou submetido a uma fonte de calor, ocorre uma promoção, então, dos elétrons da banda de valência para a banda de condução. Se fosse para a gente falar estritamente sobre como ocorre, isso aqui é a formação de um exton. O exton nada mais é do que essa promoção do elétron que forma esse par elétron-buraco. O buraco nada mais é do que a ausência de elétrons. Então, quando a gente fala sobre o movimento do buraco, na verdade, a gente está falando sobre o movimento do elétron ocupando uma vacância de carga. Mas para ficar mais fácil da gente discutir, para que vocês compreendam melhor, a gente vai falar sobre termos de elétron e buraco. Tá? Fica mais fácil de entender o conceito. Então, quando o semicondutor é iluminado ou aquecido,
ocorre essa promoção do elétron da banda de valência para a banda de condução, e isso gera o par elétron-buraco. Esse par elétron-buraco, para que ocorra as demais reações, precisam se separar efetivamente. E é aqui que está o jogo de o quanto o dispositivo é eficiente ou não para absorção de luz e o uso dessa luz para a reação de interesse. Para que ocorra a reação, esse par elétron-buraco tem que ser separados efetivamente. E esse é o grande desafio de quem trabalha com semicondutores. Para que eles se separam efetivamente, eles precisam se movimentar no semicondutor. Então, eles precisam se movimentar em direções opostas, e isso pode ser usado algumas ferramentas para que isso ocorra de forma mais efetiva, mas isso é muito difícil. Então, geralmente, quando ocorre a promoção do elétron-buraco, geralmente essas cargas se recombinam novamente, e aquela energia de iluminação é transformada em calor no semicondutor. Ou seja, embora o semicondutor esteja absorvendo luz para que ocorra a estação do elétron da banda de valência para a banda de condução, muitas das vezes esses elétrons recombinam novamente com os buracos, e essa energia que foi absorvida é simplesmente dissipada como calor. Ou seja, você não tem nenhuma eficiência na absorção de luz. Esses semicondutores, eles podem ser semicondutores do tipo P ou semicondutores do tipo N. Semicondutores do tipo P, principalmente, são quando tem algo nessa rede cristalina do material semicondutor, tem algum aceptor de elétrons. O que é um aceptor de elétrons? O aceptor de elétrons é um elemento cujo a camada de valência desse elemento químico tem menos elétrons do que o material base da rede, da rede cristalina. Então, se ele tem menos elétrons na camada de valência, quando ele entra na rede e se organiza na rede cristalina, a rede cristalina passa a ter uma ausência de carga. E isso faz com que o semicondutor tenha um comportamento do tipo P. Ao contrário, quando o semicondutor tem um doador de elétrons na rede cristalina, então, um excelente exemplo de um doador na rede cristalina de silício é o fósforo, que é usado como dopante na parte N de células solares, por exemplo. O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Então, quando ele entra na rede de um material base de silício, ele passa a entregar para aquela rede cristalina um elétron a mais. E isso faz com que aquela rede cristalina agora tenha um comportamento semicondutor do tipo N. Um material dopante característico do tipo P é o boro, que também é usado para dopagem de células solares do outro lado da célula solar. Do outro lado da célula solar, então, a gente tem uma dopagem do tipo P, na outra face da célula solar a gente tem uma dopagem do tipo N. Isso que faz com que a célula solar funcione adequadamente. O boro é um excelente exemplo de dopagem do tipo P. Nesse caso, porque o boro tem 3 elétrons na camada de valência, um elétron a menos do que o silício. Portanto, insere uma carga positiva na rede cristalina. Bom, então a carga é gerada. Então vamos supor que o semicondutor absorveu a luz e gerou as cargas. Agora vamos para a reação de fotoeletrólise da água. A reação de eletrólise da água nada mais é do que essa reação global mostrada aqui. Então a gente quebra a molécula da água em gás oxigênio e gás hidrogênio. Essa quebra da molécula da água em uma fotoeletrólise ou até mesmo em uma eletrólise comum ocorre em lugares diferentes da célula. Então, nesse caso, a reação de oxidação da água com produção de oxigênio ocorre no lado do anodo da célula eletrólise, que quando é realizada com um semicondutor, a gente chama de um fotoanodo, porque agora a gente vai ter mais uma fonte de energia inserida no sistema, que é a luz, já que a gente está trabalhando com um semicondutor que é capaz de absorver essa luz e transformar em energia. Então, no lado do fotoanodo, no lado em que tem um semicondutor do tipo N, sempre vai ocorrer reações do tipo de oxidação. E no caso da fotoeletrólise da água, então é aqui que ocorre a oxidação da água com produção de oxigênio. Então aqui ocorre a oxidação da água, a água transfere os elétrons para as vacâncias, para os buracos no semicondutor, e se oxida formando a molécula de gás oxigênio, e deixando o meio bastante ácido.
Ele forma 4 prótons para cada molécula de oxigênio no sítio de reação. Isso é muito ácido, muito ácido. E isso é um grande desafio para quem trabalha com fotoeletrólise da água. Desenvolver materiais que sejam capazes de suportar esse tipo de meio. Do outro lado da reação, no lado onde ocorre a reação de redução da água, ocorre sempre no lado do cátodo. E quando a gente está trabalhando com semicondutores, então, para eles, específicos para essa aplicação, a gente está trabalhando com fotocatodos. Esses fotocatodos são, então, semicondutores do tipo P e são responsáveis pela redução dos prótons com a formação de moléculas de hidrogênio. Essa formação de moléculas de hidrogênio, se comparar com o quão difícil é a reação, é uma reação relativamente mais fácil do que a reação de oxidação da água. Por quê? Porque na reação de oxidação da água, eu tenho múltiplas transferências de elétrons. Então, vamos pensar da forma mais simples possível. Quanto menos elétrons serem transferidos para a reação, melhor é. Mais simples é a reação. Como ela é mais simples, ela tem menos estados intermediários para a reação. E isso faz com que a reação proceda cineticamente mais rápida. Por isso, quando a gente está falando sobre fotoeletrólise da água, a reação mais difícil, a reação que imprime ao sistema uma demanda energética maior, é a reação de oxidação, não a reação de redução. A reação de oxidação é a reação mais difícil. Por isso existem muitos trabalhos tentando melhorar a eficiência de fotoanodos, embora é importante também, é claro, melhorar a eficiência de fotocatodes também. Quando essa reação ocorre nos dois eletrodos, a gente tem então uma passagem de corrente pelo sistema externo. E essa corrente, essa intensidade de corrente, é um excelente indicativo do quão eficiente é o material. É claro que ela tem um limite para cada material, mas quanto maior é a corrente para aquele material, mais eficiente está sendo o semicondutor para a reação de interesse. Bom, vamos falar então sobre alguns aspectos para melhorar o semicondutor, pensando no desenvolvimento do material, na escolha do material para a fotoeletrólise assistida. Então, o principal fator é a absorção de luz. Quando a gente está falando sobre absorção de luz, então o importante é o band gap do material. Esse band gap do material ele tem que estar entre 1,5 e 2,5 eletronvolts se a gente está pensando em usar o mesmo material para reação de oxidação e de redução da água. Ele tem que ser entre 1,5 porque o potencial mínimo necessário para que ocorra a reação de quebra da água é de 1,23 volts. Esse 1,23 volts é o mínimo. Então, essa energia necessária para que ocorra essa reação precisa estar no band gap do material. Esse band gap do material é a diferença da energia, então, entre a banda de condução, a banda de valência e a banda de condução. Isso significa que, se o elétron é promovido da banda de valência para a banda de condução, essa energia que ele tem deve ser capaz de oxidar e reduzir a água. Então, por isso que esse band gap tem que ser um pouco maior do que o próprio potencial de oxidação e redução da água, que é de 1,23. E por que é 2,5 eletronvolts? Por que isso não parece mágico, mas não é mágico? É 2,5 eletronvolts porque a gente está falando sobre semicondutores que precisam absorver a luz visível, a luz que chega até a superfície da Terra, e transformar essa luz visível em eletricidade, em cargas. A luz visível que alcança a superfície da Terra, ela tem uma energia máxima lá, quando está entrando no ultravioleta, de 3,1 eletronvolts. Então, se o meu material tem um band gap muito elevado, tipo 3 eletronvolts, por exemplo, significa que a porção de luz visível que ele é capaz de absorver é muito pequena. Então, significa que, embora o band gap dele seja bastante elevado, e ele tenha mais do que energia suficiente para oxidar e reduzir a água, ele vai absorver muito pouca faixa do comprimento de onda de emissão solar que chega na Terra. Então, isso é muito ruim, porque o dispositivo vai dar uma baixa fotocorrente, uma baixa eficiência de conversão de luz em hidrogênio. Outro ponto que a gente tem que ter atenção
é ao alinhamento da banda de condução e da banda de valência. Por que que isso é muito importante? Porque não basta o material ter só um band gap adequado. O posicionamento de energia da banda de condução e da banda de valência também precisam ser adequados para a reação de interesse. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, que isso é muito importante. Outro fator é sobre a resistência do dispositivo. Quanto menor é a resistência ao transporte de carga no dispositivo, melhor é. A resistência imprime ao sistema um sobrepotencial que precisa ser aplicado para que a reação ocorra. Então, quanto menor é a resistência do dispositivo, melhor seria o dispositivo em si. E aqui, a gente tem que ter especial atenção às barreiras de Schottky. As barreiras de Schottky é o nome dado para a resistência entre a camada de semicondutor e o coletor de corrente. Então, quando eu tenho um semicondutor que deve ser depositado sobre um coletor de corrente, ali no contato entre eles, existe uma resistência. E essa resistência, quanto menor for, melhor é. As outras resistências impressas no sistema são as resistências de junção, quando eu estou falando sobre o mesmo semicondutor dopado de formas diferentes, ou as heterojunções, quando eu tenho uma camada de um semicondutor e sobre esse semicondutor uma camada de outro semicondutor específico. Além do alinhamento de bandas entre esses dois semicondutores, eu ainda tenho entre eles também uma resistência devido à heterojunção, formação da heterojunção, que pode ser modulada. Essa resistência pode ser modulada de acordo com o posicionamento das bandas. Também temos que ter especial atenção a algumas propriedades específicas dos semicondutores, entre elas a mobilidade de carga e o comprimento de difusão de carga. A mobilidade de carga num semicondutor é o quão rápido a carga se movimenta no semicondutor sobre a aplicação de um campo. Então, eu aplico um campo elétrico no semicondutor e meço quão rápido essa carga se movimenta. Obviamente, quanto maior é a mobilidade de carga, melhor é. O comprimento de difusão está relacionado com qual é o caminho que essa carga consegue percorrer no semicondutor antes de se recombinar. Então, chega uma hora em que essa carga se recombina, porque ela percorre um caminho muito grande. E aí a gente tem diferentes propriedades de semicondutores baseadas nos próprios semicondutores. Por exemplo, o vanadato de bismuto tem uma mobilidade de carga de aproximadamente 10 a menos 2 centímetros quadrados por volts por segundo. E já o silício, que é o material base das células fotovoltaicas, tem uma mobilidade de carga de 1.000 centímetros quadrados por volts por segundo. Então, é muito mais elevado do que a mobilidade de carga do vanadato de bismuto. E o mesmo vale para o comprimento de fusão. O vanadato de bismuto tem um comprimento de fusão de 80 nanômetros, enquanto o silício tem um comprimento de fusão de 200.000 nanômetros. Ou seja, no silício, a carga se movimenta mais rápido e numa distância maior, quando comparado com o vanadato de bismuto. E aí vocês podem se perguntar, mas então está resolvido o problema. A gente usa a célula de silício para o water splitting. Eis que não. Porque a estabilidade do material também é extremamente importante para a aplicação em fotoeletrólise da água. E o silício, ele é muito suscetível à fotocorrosão e corrosão. Então, quando a gente coloca o silício numa solução aquosa, contendo uma concentração alta de um sal, e aplica nele uma corrente, ou uma diferença de potencial, e começa a ocorrer reações na superfície dele, começa a formar uma camada de óxido de silício. E essa camada de óxido de silício é um isolante. E o material para de responder. Então, a vida útil de um silício para aplicado à fotoeletrólise da água é muito baixa, o que torna o dispositivo ineficiente e por isso ninguém usa um silício para water split. O vanadato de bismuto, por exemplo, como ele tem embora ele tenha um comprimento de difusão de carga e uma mobilidade de carga muito baixa, ele é muito resistente ao meio. Ele é bastante estável. Então, se ele é bastante estável, eu posso usá-lo durante muitas horas. Durante muitas horas. A hematita, por exemplo, existem trabalhos usando hematita como fotoanodo por mais de 1.000 horas de eletrólise contínua. Então, isso é muito tempo e ele ainda se mantém estável nessas 1.000 horas de uso. Então, isso é muito importante para que torne o dispositivo economicamente viável.
As células solares só são viáveis porque tem uma duração de vida média de 20 anos. Por isso que ela é viável quando a gente compara com outras fontes de energia. Bom, vamos dar especial atenção agora ao band gap e ao máximo de fotocorrente. Quando a gente está falando que o band gap é importante no material, a gente está relacionando ao quanto de eficiência e de fotocorrente o material pode entregar com base no seu band gap. Então, nessa imagem à esquerda, a gente mostra o qual é a eficiência limite do dispositivo baseado no seu band gap. Então, por exemplo, a hematita. A hematita, que aqui é a linha vermelha, ela tem um band gap de 2,1 eletronvolts mais ou menos. Se ela tem um band gap de 2,1 eletronvolts, o limite de eficiência dela, ou seja, considerando que toda a luz absorvida, todo fóton que chega na hematita é convertido em carga, e toda a carga é usada para a reação de oxidação da água com formação de oxigênio. E isso faz com que os elétrons dessa reação vão até o outro circuito no cátodo ou no fotocátodo e são usados também para a reação de redução da água e formação de hidrogênio, sem nenhuma resistência, sem nenhum sobrepotencial aplicado. Isso é uma visão utópica. A gente sempre vai ter um sobrepotencial aplicado. Mas vamos considerar assim. Considerando dessa forma, ela ainda alcança um limite de eficiência de, no máximo, 15%. Então, o máximo que ela consegue converter da luz solar que chega aqui e transformar essa luz solar em hidrogênio, alcança uma eficiência de 15% com base no seu band gap. Isso porque se o band gap dela é de 2,1, toda a energia menor do que 2,1 eletronvolts não é usada no dispositivo. Não consegue fazer a excitação de carga. Então, essa luz é dissipada, é praticamente perdida. Então, vamos para materiais com band gap um pouco maior. Quando a gente está falando sobre o band gap do óxido de tungstênio, por exemplo, que é em torno de 2,6 eletronvolts. 2,6 eletronvolts nessa linha verde, então ele alcança um limite de eficiência de no máximo 6% de conversão de energia solar em hidrogênio. E uma fotocorrente limite de aproximadamente 5 mA por centímetro quadrado de área ativa. Então, isso é o máximo que o dispositivo chegaria. Então, vamos para um com band gap um pouco mais elevado e muito utilizado, muito estudado. O dióxido de titânio, fase anatase. O dióxido de titânio, fase anatase, tem um band gap de aproximadamente 3,2 eletronvolts. Isso faz com que ele alcance um limite de eficiência de 1% e uma fotocorrente máxima de 1 mA por centímetro quadrado de área ativa. Essa área ativa, isso já é um conceito bastante complexo, mas é muito interessante. Quando a gente está falando sobre a área de um dispositivo, a gente tem a área geométrica do dispositivo e tem a área ativa, que é considerando toda a rugosidade do dispositivo. Então, vamos supor aqui na minha mão. A área geométrica da minha mão pode ser retirada pelos seus contornos. Mas a área ativa da minha mão tem que levar em consideração toda essa rugosidade que tem na minha mão, toda essa diferença de altura que tem, se elas respondem. Então, se toda a minha área responde, eu tenho que considerar esses planos como se eu estivesse expandindo ele para ele ficar virtualmente plano. Isso é a área ativa. A área geométrica é diferente. Então, uma das coisas que a gente estuda muito é como aumentar a área exposta numa mesma área geométrica. Vou falar sobre isso mais tarde. Agora vamos ao alinhamento de banda. Por que o alinhamento de banda é tão importante? Quando a gente está falando sobre alinhamento de banda, a gente tem essa faixa amarela, que eu estou mostrando no gráfico, que nada mais é do que a região que corresponde à redução da água, aqui, e o potencial de oxidação da água. Então, para que o dispositivo funcione para ambas as reações, é necessário que o nível da banda de condução, essas faixas vermelhas, estejam num potencial menor do que o potencial de redução da água. Nessa situação, os elétrons do semicondutor que são excitados para sua banda de condução podem ser transferidos para moléculas da água ou para os prótons e serem utilizados para redução e formação de gás de hidrogênio.
E do outro lado? Do outro lado, a banda de valência dos semicondutores precisa estar em um potencial mais positivo do que o nível de oxidação da água com formação de oxigênio. Nessa situação, as moléculas de água podem transferir seus elétrons para a banda de valência do semicondutor e assim formar oxigênio. Então, só nessa situação que ocorre a transferência espontânea de carga. Se isso não ocorre, eu preciso aplicar um potencial para que ocorra a reação. Então, por exemplo, vamos falar sobre o telureto de cádmio. O telureto de cádmio, a banda de condução dele está num potencial mais negativo, aqui é -1, tá? Mais negativo do que o potencial de redução da água. Isso significa que se eu usar o telureto de cádmio como um fotocatodo, ele consegue fazer a conversão da água com produção de hidrogênio. Mas a banda de valência do telureto de cádmio está dentro daquela faixa amarela. Ele está num potencial mais negativo do que o potencial de oxidação da água. Isso significa que o telureto de cádmio não é capaz de oxidar a molécula de água. Então, ele é bom para a reação de redução, mas não é bom para a reação de oxidação da água. Vamos para um outro exemplo que pode ser utilizado para ambas as reações de acordo com esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Vamos para o seleneto de cádmio. Então, eu só estou trocando o calcogênio do material, o que muda tudo. Tá? O seleneto de cádmio tem a banda de condução num potencial mais negativo do que o potencial de redução da água. Isso quer dizer que ele pode ser utilizado para redução da água. Seus elétrons, quando são promovidos para a banda de condução, podem ser espontaneamente transferidos para a reação de redução da água. E a banda de condução também está num potencial levemente mais positivo do que o potencial de oxidação da água. Isso significa que as moléculas de água podem transferir seus elétrons para a banda de valência do seleneto de cádmio. Então, o seleneto de cádmio, em teoria, poderia ser utilizado para ambas as reações. Ele poderia ser utilizado lá no fotoanodo e lá no fotocatodo. E mesmo assim, ele promoveria a reação tanto de oxidação quanto de redução da água. Mas, geralmente, esses materiais precisam de um sobrepotencial mais elevado. Então, eu sempre utilizo materiais com um band gap um pouco mais elevado para que a reação promova cineticamente de forma significativa. E quando o material tem um band gap, quando a gente está falando em termos de eficiência de fotocorrente, a gente está falando de utilizar algumas estratégias para que o material, então, para que o dispositivo em si, possa aproveitar o máximo possível da energia solar que alcança a superfície da Terra. Quando a gente está falando sobre esse tipo de estratégia, uma estratégia muito interessante, muito utilizada, são o desenvolvimento de dispositivos em tandem. Um tandem é um dispositivo que pode ser utilizado para absorver partes do espectro de emissão solar, mas como um todo faz com que a faixa de absorção seja muito elevada. Então, aqui na imagem à esquerda, eu tenho o espectro de emissão solar, em amarelo, no nível lá no topo da atmosfera. Então, lá no topo da atmosfera, o espectro de emissão solar tem toda essa faixa contínua de emissão. Já aqui no nível do mar, é o espectro vermelho. O espectro vermelho é a emissão solar que alcança a nível do mar. Essas reduções que a gente tem, em alguns pontos específicos, são reduções do espectro de emissão causadas por absorção da luz solar por algumas moléculas. Então, oxigênio do ar absorve aqui, o ozônio absorve o UVA e o UVB, moléculas de água absorve próximo ao infravermelho, próximo, CO e metano absorvem também na região de infravermelho, que causa o aquecimento global, e assim por diante. Então, como um exemplo de como isso funciona, eu posso mostrar para vocês o dispositivo desenvolvido pelo Pirroche, no qual ele utiliza um dispositivo em tandem. O que é esse dispositivo em tandem que ele utilizou como estratégia de melhorar a fotocorrente alcançada? Ele estudou, então, o uso de um fotoanodo, à base de vanadato de bismuto e óxido tungstênio, que é onde ocorre a reação de oxidação da água, e ligado a esse fotoanodo, ele tem uma célula solar à base de arseneto de galho e fosfeto de arseneto de galho índio.
Então, ele tem 2 células solares e um dispositivo fotoeletroquímico. Mas qual que é o ganho dele nisso? Por que ele fez isso? Então, vamos olhar para o IPCE. O IPCE é uma medida de eficiência de fóton incidido que é transformado em corrente. E aqui ele fica muito claro por que ele fez isso. Se ele tivesse utilizado só o dispositivo fotoeletroquímico, só essa parte do dispositivo, só o fotoanodo é capaz de absorver comprimentos de onda menores do que aproximadamente 500 nanômetros. Então, do espectro à esquerda, ele absorveria somente essa faixa do espectro de emissão solar. Todos esses outros aqui seriam desperdiçados no dispositivo, porque ele não é capaz de absorver. Quando ele colocou uma célula solar ligada em série com esse sistema, essa célula solar agora tem o seu próprio bandgap. Ela tem a sua própria eficiência de absorção de luz. E essa eficiência de absorção de luz permite que o dispositivo agora possa absorver luz do comprimento de onda de 500 nanômetros até 1.300 nanômetros. Então, antes ele absorveria só essa faixa e agora ele passa a absorver desde 1.300. Então, toda essa faixa do espectro de emissão solar agora pode ser absorvido e utilizado para a fotoeletrólise da água. Isso faz com que o dispositivo, antes, quando está usando somente o fotoanodo, tenha uma fotocorrente de aproximadamente 1,5 mA por centímetro quadrado, para uma fotocorrente de 6,8 mA por centímetro quadrado, o que é muito mais elevado, o que aumenta bastante a eficiência do dispositivo e torna o dispositivo interessante. Então, essa é uma das estratégias utilizadas, a montagem de dispositivos em tandem, que é, na minha opinião, o futuro desse tipo de tecnologia para a produção de hidrogênio. Vai ser a utilização de células solares como produção de elétrons e potencial para que ocorra a reação eletroquímica de eletrólise da água. Mas tem alguns fatores também, além do bandgap e da área de colheita de emissão do espectro solar, que também influenciam na fotocorrente. Uma delas é a fotocorrente de absorção, que está relacionada com a absorção de luz. E ela é influenciada pela espessura do material absorvente, pela porosidade do material, pelo tamanho de suas partículas e pelo formato das partículas também. Também é influenciada pela velocidade de transferência de carga da interface do semicondutor para a molécula de água. Então, essa velocidade com que a carga seja transferida, ela pode ser influenciada pela sensitização com catalisadores. Então, eu posso colocar na superfície do meu semicondutor alguns catalisadores que promovam essa reação de forma mais efetiva, mais rápida, né? Isso aumenta a fotocorrente, a corrente necessária, e com isso aumenta a produção, significa que aumenta a produção de hidrogênio e oxigênio no dispositivo. Também pode ser melhorada pela dopagem do dispositivo ou pelo uso de sequestrantes. Sequestrantes são materiais que se oxidam ou se reduzem mais fácil do que o alvo target. Então, vamos supor que o nosso alvo seja a reação de produção de hidrogênio, já que ela é a reação economicamente interessante. A reação de oxidação da água precisa de um potencial bastante elevado. Então, o que o pessoal pode fazer para melhorar a eficiência do dispositivo? Ao invés de, do lado da reação de oxidação, oxidar a água, usar um sequestrante de carga, algo que se oxida muito mais fácil do que a água. Isso faz com que o potencial que seja aplicado seja menor e o material seja mais eficiente. Mas é um tipo de jogar pelas laterais, sabe? Tipo, você está roubando, você está fazendo esse tipo de coisa. A outra é a eficiência de separação de carga no dispositivo. A eficiência de separação de carga, ela é influenciada pela cristalinidade do material. Quanto maior é a cristalinidade do material, mais rápido essa carga consegue se movimentar na rede. Pela dopagem, que modifica a estrutura eletrônica do material, pela produção de heterojunções ou pela aplicação de um potencial. Quando eu aplico um potencial, a carga se movimenta de acordo com o potencial aplicado. Então, de certa forma, a fotocorrente total do meu dispositivo
ela pode ser dada pelo produto da fotocorrente de absorção vezes a eficiência de separação vezes a eficiência de catálise. Mas essas cargas podem se recombinar no bulk do material, lá no meio do semicondutor, enquanto elas estão se movimentando no semicondutor, ou podem se recombinar lá na superfície do material. Lá ela alcança a superfície do semicondutor, mas demora para ser transferida para as moléculas de água. E essa demora dela ser transferida faz com que a probabilidade de ela se recombinar com um buraco seja muito alta. E isso faz com que o dispositivo diminua a eficiência, porque essa carga pode se recombinar e vai se recombinar se ela demorar muito para ser transferida. Então, como que eu melhoro esses aspectos para melhorar a fotocorrente? Vamos melhorar a eficiência de separação de carga. Para melhorar a eficiência de separação de carga, eu posso produzir heterojunções, e essas heterojunções nada mais é do que o uso de semicondutores que possibilitem um alinhamento de banda que faz com que a carga fotogerada em um dos semicondutores seja espontaneamente transferida para o outro semicondutor. Se isso ocorre num alinhamento de banda, a gente diz que ocorre um efeito de cascata de transferência. Então, por exemplo, uma regrinha básica para quem trabalha com semicondutor. Elétron sempre morra acima, elétron sempre morra abaixo e buraco sempre morra acima. Então, se eu tenho esse tipo de alinhamento no meu semicondutor, o elétron que é produzido pela absorção de luz nesse semicondutor N, ele é espontaneamente transferido para o semicondutor verde, já que o nível de energia da banda de condução do nível do semicondutor verde é menor do que o nível de energia do semicondutor amarelo. E os elétrons produzidos pela absorção do semicondutor verde são também espontaneamente transferidos para o semicondutor cinza, porque o nível da banda de condução do semicondutor cinza é menor do que o nível da banda de condução do semicondutor verde. Isso faz com que ocorra uma cascata de transferência de elétrons. Essa cascata de transferência de elétrons promove a separação espacial da carga. Então, no mesmo momento em que a carga é gerada no semicondutor amarelo, os elétrons são transferidos para o verde e o buraco vai para a superfície do semicondutor. Ao mesmo tempo em que a carga é gerada, é fotogerada no semicondutor verde, os elétrons são transferidos para o semicondutor cinza e o buraco são transferidos para o semicondutor amarelo e vão para a superfície do semicondutor. Isso melhora muito a eficiência de separação de cargas, porque tem uma separação de carga espacial. Ou outra forma é a aplicação do potencial. Como eu aplico um potencial num circuito, eu faço com que as cargas geradas no semicondutor se movimentem de acordo com o potencial aplicado. Uma carga positiva se movimenta para o polo negativo e uma carga negativa se movimenta para o polo positivo. Então, quando eu aplico um potencial no dispositivo, os elétrons que são gerados no anodo se movimentam de acordo com o potencial aplicado lá para o catodo, para que ocorra a reação de redução aqui. Então, a aplicação de um potencial também melhora a eficiência de separação do dispositivo. E quanto à dopagem? A dopagem melhora a eficiência porque a dopagem muda o estado eletrônico do material em si. Quando eu tenho uma dopagem no material, eu insiro átomos de um determinado dopante na rede e a simples presença desses átomos de forma como dopante na rede faz com que todo o sistema cristalino apresente estados eletrônicos diferentes do semicondutor puro. E esses estados eletrônicos é que influenciam também a separação de carga do material. E quando eu quero melhorar a eficiência de catálise? A eficiência de catálise do meu dispositivo pode ser melhorada utilizando a sensitização do semicondutor com catalisadores. Quando eu deposito um catalisador na superfície do semicondutor, esse catalisador faz com que a reação de interesse, seja ela a reação de oxidação da água, como eu mostro aqui na figura, ou a reação de redução da água, seja realizada de forma mais eficiente, seja cineticamente favorável. Então, a transferência de carga é mais rápida porque ele diminui a energia de ativação da reação. Então, como ele diminui a energia de ativação, eu preciso de dar uma quantidade de energia muito menor comparada com a reação sem a presença do catalisador. Então, esse catalisador faz com que a reação seja mais rápida, e isso faz com que eu melhore a eficiência de catálise no sistema.
Já a dopagem, ela também influencia a eficiência de catálise do sistema, porque toda reação está relacionada em superfícies heterogêneas, está relacionada com a distância interplanar entre dois sistemas. Então, eu tenho um átomo e tenho um átomo aqui. Essa distância entre os átomos da superfície influencia o quão rápido é a reação de catálise, porque ela influencia a energia da ligação da molécula que se absorve na superfície. Para que ocorra uma reação, a molécula tem que se absorver na superfície. Então, nesse exemplo, o 1,2-DCE precisa se absorver na superfície para que ocorra a transferência de carga da superfície para essa molécula, senão não ocorre. Só que quando ela se aproxima da superfície e se absorve, a distância interatômica entre os átomos da superfície influencia a energia da própria molécula absorvida. E isso pode mudar a eficiência de catálise, a eficiência de transferência de carga, porque essa distância interatômica pode enfraquecer a ligação de interesse e fazer com que a reação ocorra mais fácil, possa dar uma energia menor para que ocorra a reação. E, obviamente, porque o dopante também influencia as propriedades eletrônicas do material. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre o uso de técnicas eletroquímicas para a produção de fotoanodos mais eficientes. O primeiro exemplo, eu vou focar no vanadato de bismuto, tá? Para vocês. E o primeiro exemplo é a deposição do oxiodeto de bismuto e sua conversão para o vanadato de bismuto, que é o semicondutor de interesse desse sistema. Esse grupo de pesquisa, são 2 artigos em revistas muito boas, mas é do mesmo grupo, tá? Do mesmo grupo de pesquisa. Eles que desenvolveram esse método de deposição do vanadato de bismuto. Nesse método, é utilizado, então, uma célula eletroquímica de 3 eletrodos. Aqui, então, eu tenho o eletrodo de referência, o contra-eletrodo e o FTO, que é o meu eletrodo de trabalho, que é onde eu preciso depositar um semicondutor. Esse sistema, então, ele tem um precursor de bismuto em solução, um precursor de iodeto e uma molécula de parabenzoquinona. Nesse sistema, quando ele aplica um potencial de menos 0,1 volts, a reação que ocorre não é a deposição do iodeto, é a reação de redução da benzoquinona. Só que essa reação da benzoquinona, nesse sistema, consome prótons do meio. Quando ela consome esses prótons do meio, o sistema que antes estava em equilíbrio, lá na superfície do eletrodo, é retirado do equilíbrio. E isso faz com que precipite de forma cristalina o oxiodeto de bismuto. Qual que é a vantagem disso? Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque quando ele precipita de forma cristalina o oxiodeto de bismuto, ele forma essas nanoestruturas na superfície do eletrodo. Essas nanoestruturas fazem com que a superfície de área ativa do eletrodo aumente absurdamente. Então, imaginem que antes eu tenho um eletrodo virtualmente plano, e à medida em que eu deposite essas estruturas cristalinas de óxido de iodeto de bismuto, esse eletrodo agora começa a ter muita área exposta, porque eu tenho nanoestruturas na superfície dele. Depois ele precisa converter essas nanoestruturas de óxido de bismuto, de óxido de iodeto de bismuto, para vanadato de bismuto. Para isso, eles só fazem um gotejamento de um precursor de vanádio sobre esse filme e fazem um tratamento térmico. Quando eles fazem esse tratamento térmico, agora eles passam a ter um fotoanodo de vanadato de bismuto nanoporoso. Isso faz com que aumente muito a área. E a eletrodeposição em si faz com que a junção entre o semicondutor, que são essas estruturas aqui nessa imagem em C, e o FTO seja uma junção bastante efetiva, muito boa, o que diminui a resistência entre elas. Aqui é a resistência de Schottky, lá na barreira de Schottky. Então, a barreira de Schottky aqui é bastante diminuída devido à eletrodeposição in situ do material e a cristalinidade que o material já tem, e depois ele converte isso para uma nanoestruturação. Então, ele tem um ganho de área muito alto. E isso foi uma estratégia bastante eficaz. Por quê? Quando ele tem um vanadato de bismuto depositado dessa forma, somente vanadato de bismuto, ele tem uma fotocorrente próximo a 1,2 volts,
que é o potencial de oxidação da água, de aproximadamente 1 mA por centímetro quadrado, como mostra aqui nessa imagem. À medida que ele deposita sobre esse filme já nanoestruturado um cocatalisador à base de óxido hidróxido de ferro, essa fotocorrente vai para 1,7 mA por centímetro quadrado. Então, ele aumenta bastante a eficiência por duas formas. Ele diminui, então, a barreira de Schottky pela eletrodeposição, ele aumenta a área ativa pela nanoestruturação da superfície e melhora a eficiência catalítica depositando um cocatalisador sobre essas nanoestruturas de vanadato de bismuto. Um outro exemplo é a deposição direta de vanadato de bismuto. Então, aqui eles pegaram o vanadato, pensaram, como eu vou depositar o vanadato de bismuto direto sobre o FTO? Eu não quero ter que depositar o óxido de iodeto de bismuto e aí converter o óxido de iodeto de bismuto para vanadato de bismuto. Eles utilizaram, então, um banho precursor contendo um precursor de bismuto, um precursor de vanádio, em um meio complexante, para que mantenha esses íons estáveis nesse meio. Aplicando um potencial bastante elevado de 1,9 volts versus o prata-prata nesse sistema, ele faz com que lá na superfície do eletrodo, esses íons antes complexados alcancem a superfície do eletrodo e sejam convertidos nos óxidos. Então, ele deposita ao mesmo tempo óxido de bismuto e óxido de vanádio, que permanecem aderidos à superfície. Depois disso, basta ele fazer um tratamento térmico e ele tem o vanadato de bismuto. Os óxidos se misturam numa rede e formam uma fase mista. E aí forma uma nova fase agora de vanadato de bismuto. Então, antes eu tinha fases de óxido de bismuto e óxido de vanádio, e depois do tratamento térmico, forma uma mistura homogênea, formando uma fase só de vanadato de bismuto. Essa imagem, por exemplo, mostra o que ocorre com o contorno de grão. O vanadato de bismuto, como depositado, como eletrodepositado, você vê que tem grãos muito pequenos, muito pequenos. É típico de eletrodeposição essa característica. À medida que ele faz o tratamento térmico, os grãos já aumentam, crescem, e eu tenho um contorno de grão bem específico entre esses grãos. Então, eu aumentei a cristalinidade do meu material, eu aumentei o tamanho do grão, o que faz com que a carga se movimente mais rápido. Depois ele faz um tratamento na superfície com hidróxido de potássio, para que garanta que ele retirou o excesso de óxido de vanádio. Aqui, ele trabalhou, então, no quê? Ele trabalhou na minimização da recombinação em bulk do material. Quando ele faz a eletrodeposição direta desse material e faz o tratamento térmico para aumentar o tamanho do grão, ele está diminuindo a possibilidade de recombinação quando a carga está sendo transportada no semicondutor. Isso fica muito claro quando ele utiliza um cocatalisador, também de óxido hidróxido de ferro. O vanadato de bismuto puro tem uma fotocorrente muito baixa, 0,02 mA por centímetro quadrado após 5 minutos, em 1,2 volts. Quando ele deposita o catalisador de superfície, essa fotocorrente é estável em aproximadamente 1,7 mA por centímetro quadrado. O catalisador influencia só na eficiência de catálise, ele não influencia na eficiência de separação de carga. O que significa que nesse sistema o problema era na eficiência de catálise e não na eficiência de separação de carga. Por isso que ele melhorou a minimização de bulk. Um outro exemplo é o tratamento eletroquímico de vanadato de bismuto. Então, nesse sistema, os autores depositaram um filme de vanadato de bismuto por técnica de hidrotermal, e essa técnica hidrotermal faz com que ele tenha um aspecto cristalino bastante interessante para o vanadato de bismuto. Ele não deposita como grãos esféricos, ele deposita como essas estruturas bastante cristalinas. Então, aqui ele já melhora a recombinação em bulk do sistema. Ele já está melhorando a eficiência de separação de cargas. Após isso, ele faz um tratamento em menos 1,5 volts num sistema de tampão borato, pH 9,5. Quando ele faz esse tratamento eletroquímico, ele insere no sistema agora vacâncias de oxigênio. Então, ele já tem uma faceta de orientação cristalina preferencial no vanadato de bismuto e ainda insere defeitos no sistema, aplicando um potencial bastante negativo. Então, quando ele cria esses
esses defeitos cristalinos do sistema, que é a inserção de vacâncias de oxigênio, ele faz com que o sistema fique mais condutor. E aí o semicondutor mais condutor transporta de forma mais eficiente essas cargas. E aí eu vejo um aumento muito significativo na minha fotocorrente. Então, o eletrodo depositado sem aplicação do tratamento eletroquímico tem uma fotocorrente próxima a 200 microamperes. 200 microamperes por centímetro quadrado. Quando ele faz o tratamento eletroquímico, só o tratamento eletroquímico, ele passa a ter fotocorrentes da ordem de 2,5 miliamperes por centímetro quadrado. Isso é um aumento muito expressivo. Quando ele deposita o cocatalisador, que nesse caso ele utilizou o fosfato de cobalto, essa fotocorrente aumenta de 2,5 para 3 miliamperes. Então o problema dele estava lá na separação de carga, que ele resolveu criando vacâncias de oxigênio na estrutura. E aqui tem um exemplo do nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente pensou focar na nanoestruturação da superfície. Então, eu já tenho uma heterojunção, eu tenho um filme de óxido tungstênio, e sobre esse filme de óxido tungstênio, nós fizemos uma eletrodeposição de bismuto metálico. Essa eletrodeposição de bismuto metálico forma essas estruturas piramidais. Essas estruturas piramidais, na imagem B, elas são formadas por causa do regime e do solvente que a gente utilizou. Nós utilizamos um solvente adequado para que ocorra essa reação, que era o PEG. Nessa situação, o PEG faz com que crie estruturas piramidais, porque eu tenho um aumento na minha camada de difusão, então a camada de difusão aumenta, e isso faz com que o bismuto que chegue próximo da superfície para eletrodepositar se deposite preferencialmente na superfície mais próxima, por isso que ela cria essas estruturas piramidais. Depois a gente fez a conversão desse bismuto metálico para a vanadato de bismuto, que forma essas estruturas globulares. Nesse sistema, a gente pode controlar a cristalinidade e a nanoestruturação, não só com o tipo de eletrodeposição, mas com a geometria do eletrodo, isso é muito importante, o tipo de solvente utilizado, se o meu sistema tem complexantes ou não, o potencial aplicado também é importante, o pH do meio e até o método de eletrodeposição. Então, nesse caso, nós utilizamos heteroestruturas e o aumento da área com a nanoestruturação, nesse caso, microestruturas. Eu mostro aqui o efeito para vocês. Nesse sistema, o vanadato de bismuto puro e o óxido tungstênio dão fotocorrentes da ordem de 200 microamperes. Quando eu faço essa nanoestruturação na superfície, com o crescimento do bismuto sobre o óxido tungstênio, eu já alcanço fotocorrentes da ordem de 2,4 miliamperes por centímetro quadrado. Então, aqui eu ataquei os dois problemas ao mesmo tempo. Eu tenho uma melhora no transporte de carga, porque eu tenho uma heterojunção, e tenho um aumento da fotocorrente, porque eu tenho a microestruturação da superfície. Então, aumenta a área efetiva da minha superfície. Isso faz com que eu aumente a fotocorrente do meu sistema. E isso está muito bem evidente na eficiência de separação e na eficiência de catálise. Um eletrodo depositado de forma contínua, eu só depositei o bismuto de forma contínua, tem uma eficiência de separação, uma eficiência de catálise menor do que uma eletrodeposição pulsada. Isso também pode ser evidenciado nesse outro trabalho que a gente está fazendo. Aqui eu tenho, então, nanobastões de óxido tungstênio, e sobre esses nanobastões de óxido tungstênio, eu depositei o vanadato de bismuto, que são esses globulares nesse método de deposição. Então, quando eu utilizo a deposição contínua no meu sistema, eu tenho distribuições de corrente entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo que priorizam a deposição na superfície desses nanobastões. Então, a deposição ocorre principalmente na superfície deles, que é mostrada aqui na imagem transversal. Por que ele não deposita recobrindo o bastão, que é o caso ideal, tal como mostrado na eletrodeposição pulsada? Então, aqui eu tenho a deposição na superfície dos bastões, em formas globulares, mas quando eu faço a deposição pulsada, eu tenho o recobrimento do nanobastão. Eu já tenho um recobrimento. Por que isso ocorre? Porque quando eu estou fazendo a eletrodeposição pulsada, aqui nesse sistema, eu dou tempo para que a concentração de bismuto seja restabelecida entre os bastões. Então, na eletrodeposição pulsada, eu pulso, faço a deposição, o bismuto alcança a superfície, deposita na superfície,
A hora que eu paro o pulso, a concentração do bismuto que esgotou na superfície do eletrodo volta ao normal, porque ele se difunde de novo para dentro dos bastões, e aí eu dou outro pulso de deposição. Nesse outro pulso de deposição, ele deposita de novo nas paredes do nanobastão de óxido tungstênio. Isso melhora muito a eficiência de separação de carga no meu sistema, porque eu tenho uma heterojunção mais efetiva. Então vamos falar um pouco sobre a eletrodeposição de catalisadores também. Já está terminando. Quando a gente está falando sobre a eletrodeposição de catalisadores, a gente está sempre pensando, então, em catalisadores que melhoram tanto a corrente do sistema para a produção de oxigênio, quanto para a produção de hidrogênio. Quando a gente pensa no hidrogênio, os principais catalisadores são a platina, obviamente, que é o melhor catalisador para hidrogênio, ródio, que é um bom catalisador para hidrogênio também, fosfetos de cobalto, níquel, cobre, tungstênio, molibdênio e ferro, que estão mostrando resultados muito interessantes atualmente, e até o sulfeto de molibdênio, que também é um excelente catalisador em meio ácido para a produção de hidrogênio. Então, se eu estou trabalhando em meio ácido e quero substituir a platina, que é um metal nobre extremamente caro, geralmente o pessoal pensa em alguns fosfetos de metal de transição ou no sulfeto de molibdênio, que apresentam resultados muito interessantes. Quando eu estou pensando no oxigênio, eu já estou pensando nos óxidos e hidróxidos de metal, tal como cobalto, níquel, ferro, molibdênio, irídio e rutênio. Irídio e rutênio, embora eles sejam catalisadores muito bons para a evolução de oxigênio, são metais nobres, caríssimos, né? Então, pessoal, evita um pouco trabalhar com isso, porque deixa o sistema muito caro, e trabalha mais com os metais de transição, cobalto, ferro e níquel. Um outro muito utilizado, com resultados muito interessantes também, é o fosfato de cobalto, que é o COPI, COPI que eles falam. Bom, nós também temos trabalhado com isso, mas eu vou mostrar primeiro esse trabalho de fotoeletrodeposição. E aqui faz toda a diferença, você fazer a fotoeletrodeposição ou a eletrodeposição do catalisador. Por que faz toda a diferença? Quando eu faço a fotoeletrodeposição, eu tenho então na solução uma solução tampão no meu sistema com um precursor do catalisador. Então, vamos supor que eu tenha ali na minha solução íons à base de níquel. Quando eu ilumino o fotoanodo e aplico um potencial para a fotoeletrodeposição, eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente. A reação de oxidação da água, que são nos sítios específicos, e a reação de deposição de óxido e hidróxido de níquel naquele sítio específico que ocorre a reação de produção do oxigênio. Então, a fotoeletrodeposição faz com que o catalisador seja depositado in situ, no sítio da reação. E isso faz toda a diferença para a reação. Se você fazer só a eletrodeposição, você vai fazer com que a eletrodeposição, não sem iluminação do seu condutor, ocorra em toda a superfície que seja condutora do teu filme. E isso pode fazer com que o filme seja muito espesso, e aí você perde por iluminação no sistema, e ele se deposita em locais que não sejam catalíticos para a reação. Mas quando você faz a fotoeletrodeposição, você faz com que a reação ocorra no sítio dela. E isso melhora muito a eficiência do dispositivo. Por exemplo, nesse trabalho, o autor fez a eletrodeposição do óxido de iodeto de bismuto, a conversão do óxido de iodeto de bismuto para vanadato de bismuto, e sobre o vanadato de bismuto depositou um catalisador à base de óxido hidróxido de ferro e óxido hidróxido de níquel. A fotocorrente que ele obteve é extremamente elevada. Ele obtém fotocorrentes em 1 volts versus RHE de 4 mA por centímetro quadrado. Isso é bastante expressivo para vanadato de bismuto. O máximo que o vanadato de bismuto alcança é de 6 mA por centímetro quadrado. E aqui ela consegue fotocorrência de até 4 mA por centímetro quadrado. Quando ela coloca um sequestrante de carga em solução, que é o sulfito de sódio, ela alcança uma fotocorrente um pouquinho mais elevada no sistema, o que significa que a catálise do sistema está alcançando o máximo de eficiência possível para o sistema. Então, ela, com a deposição dos cocatalisadores de óxido hidróxido de ferro e óxido hidróxido de níquel, ela resolveu todo o problema de catálise, de eficiência de catálise do sistema. E com a eletrodeposição de óxido de iodeto de bismuto, ela resolveu todo o problema de eficiência de separação de carga do sistema. Além disso, o fotoanodo é bastante eficiente
e bastante estável. Aqui mostra uma foto corrente do sistema mantido até 45 horas sobre elettrólise contínua, em 0,6 volts. Me dá uma foto corrente bastante expressiva, de 2,6, 2,7 mA por centímetro quadrado. Isso é muito expressivo para um fotoanodo, isso é muito eficiente, muito bom. No nosso sistema, a gente tem estudado a deposição do COPI, do fosfato de cobalto. E aqui eu mostro para vocês, então, um teste de estabilidade no sistema com a inserção de nitrato de cobalto como precursor durante o teste de estabilidade. Então, até esse ponto... Espera que meu computador está dando uma travada. Até o ponto onde vocês veem a seta roxa aqui, com a inserção de nitrato de cobalto no sistema, minha foto corrente está em torno de 500 microamperes por centímetro quadrado. À medida que eu adiciono no meu sistema um precursor de cobalto, a minha foto corrente salta para 1,5 miliamperes por centímetro quadrado. Isso ocorre porque o cobalto começa a se depositar como óxido, hidróxido e fosfato de cobalto no sítio da reação. E isso faz com que a transferência seja facilitada, a transferência de carga do vanadato de bismuto para a molécula de água. Isso faz com que a reação seja mais eficiente. Então, a foto corrente aumenta. Por isso que eu vejo esse aumento expressivo. Já na figura direita, eu mostro para vocês, então, um voltammograma de on-off. Então, eu faço iluminação intermitente no meu sistema. E em preto, é o fotoanodo antes de eu depositar o fosfato de cobalto. E em vermelho, o fotoanodo depois que eu fiz a deposição do fosfato de cobalto. Então, aqui eu não tenho fosfato de cobalto em solução. É só a solução aquosa com o meu eletrólito. E mesmo assim, eu vejo que em potenciais menores, potenciais um pouco mais negativos, eu vejo uma eficiência de fotocorrente muito mais elevada do que o meu eletrodo antes da deposição do catalisador. Isso significa dizer que eu posso aplicar um potencial bem menor no meu sistema e obter uma eficiência de conversão de luz para hidrogênio mais elevada do que o sistema sem o catalisador. Então, tem uma catálise porque eu melhoro a eficiência de transferência de carga na superfície do meu semicondutor. Bom, em suma, então, a gente falou um pouco sobre a eletrodeposição, como ela pode ser usada para a produção de nanoestruturas, o que aumenta a área ativa do sistema e, como consequência, aumenta a corrente que é gerada. A criação de vacâncias de oxigênio no sistema, o que aumenta a condutividade do semicondutor, e isso aumenta a eficiência de separação de carga. A produção de heterojunções, que também aumenta a eficiência de separação de cargas. E a deposição de catalisadores no sítio da reação. Gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite. Muito obrigado, François, por deixar a gente falar sobre o trabalho da gente, sobre o tema que a gente estuda, isso é muito bom. Os meus orientadores e supervisores, né, a Karen von Hatt, me orientou lá na iniciação científica, lá da UEPG, o professor Sérgio Machado, do Instituto de Química, São Carlos, professor Ernesto Pereira, aqui da UFSCar, e a professora Lúcia Mascaro, também da UFSCar. Muito obrigado pela oportunidade, aos órgãos de fomento também, né? Sem eles a gente não consegue fazer pesquisa. E agora eu estou aberto a perguntas. Fiquem à vontade para retirar qualquer dúvida que vocês tenham. Excelente palestra, Giovanni. Foi, assim, uma aula para quem nunca ouviu falar, né, do assunto de de water split, fotocatálise, fotoeletrocatálise. Então, para mim, pessoalmente, assim, gostei demais, porque trouxe, assim, fechou várias lacunas que eu tinha sobre o assunto. Não é da minha área, mas você trouxe um aspecto bastante didático. Então, parabenizo aí você pela excelente palestra. E abro Obrigado. a pergunta, tá, pessoal? Vamos aí. Giovanni é um cara muito franco aí, tranquilo aí, guardando perguntas, dúvidas. Fiquem à vontade, gente. Pode perguntar o que vocês quiserem. Não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta, mas pergunta boba não existe. Vocês ficam à vontade. Oi, Giovanni. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Tudo jóia. Viu, eu fiquei com uma... Eu não conheço muito sobre o assunto, assim, também, né? Muito interessante, mas eu queria saber um pouquinho
mais de aplicações, sabe? Se tem algumas outras aplicações, umas coisas... Porque eu dei uma pesquisadinha, eu estava vendo que é possível produzir gás de hidrogênio, né, por esse método. Então, tipo, o hidrogênio pode ser usado como uma fonte de combustível. Então, assim, tivesse algumas explicações para você passar para a gente aí? É claro, não. A principal aplicação dos semicondutores hoje é em fotodegradação de moléculas orgânicas de interesse, tal como, por exemplo, é, hoje é um problema sério no mundo o descarte de antibiótico. É um problema seríssimo, né, no mundo. Isso cria as superbactérias, né? Então, uma das principais aplicações de semicondutores é na oxidação desses materiais. Então, o pessoal utiliza um semicondutor que possa ser suspenso em uma solução e utilizar a luz solar para que promova a reação de quebra dessas moléculas de antibióticos. Quando eu falo antibióticos, ele pode ser utilizado para qualquer antibiótico. Cada material vai ter a sua eficiência de catálise para quebra dessa molécula. Então, tem pessoal que utiliza óxido de tungstênio para quebra de moléculas de azitromicina, para fluoxacina e assim por diante. E também é utilizado para quebra de moléculas de corantes. No ramo que eu mostrei para vocês, tem pesquisas excelentes mostrando também o uso de semicondutores para a produção de hidrogênio, tal como eu mostrei para vocês aqui. E isso é realmente um ramo que tende a crescer muito no mundo, porque a gente está procurando alguma forma de produzir hidrogênio de forma sustentável para substituir o petróleo. Isso já é um ponto bastante assertivo entre os ambientalistas do mundo e agora está começando a ser entre os governantes do mundo também, porque eles estão vendo que é um problema sério o contínuo uso de petróleo como forma de produção de energia. O hidrogênio ele tem várias vantagens em comparação com o petróleo. A primeira delas é a densidade de energia. Ele é 8 vezes maior a densidade de energia do hidrogênio do que a gasolina, para vocês terem ideia. Então, a mesma massa de hidrogênio produz 8 vezes a energia do que uma mesma massa de gasolina. Então, isso é um ponto fantástico assim, de eficiência energética, né? Eu preciso de muito menos hidrogênio para produzir a mesma quantidade de energia do que a gasolina. Só que a produção de hidrogênio por fotoeletrólise, ela tem um gargalo ainda. O gargalo é a eficiência dos dispositivos. Embora os dispositivos mostrem fotocorrentes bastante elevadas, tal como eu mostrei para vocês, fotocorrentes na ordem de 4 mA, tem fotocorrentes na ordem de 7 mA por centímetro quadrado. O grande desafio está na estabilidade desses dispositivos. Esses dispositivos, para serem economicamente viáveis, e aí eu estou falando o preço de produção desses dispositivos e o tempo de vida útil dele trabalhando para a produção de hidrogênio, tem que ser muito elevado. A gente está falando de 5.000 horas do dispositivo funcionando para que ele se torne economicamente viável. E 5.000 horas sob iluminação solar significa que o dispositivo tem que aguentar um tranco de fotocorrosão e corrosão eletroquímica muito expressivo, muito expressivo. Vocês lembram lá quando eu falei sobre as reações, como que elas ocorrem? Lá na superfície do eletrodo, quando ocorre a reação de produção de hidrogênio, ele pode utilizar prótons para a produção de hidrogênio, quando a gente está falando sobre o meio ácido, ou ele pode utilizar hidroxila para a produção de hidrogênio, quando a gente está falando em meio básico. Se eu utilizo o meio ácido, que é a reação mais simples, né, porque basta ele pegar o próton, doar um elétron e forma a molécula de hidrogênio, que é o meio mais simples. O meio muito ácido ataca os fotocatodos e os fotoanodos frequentemente utilizados. Se a gente utiliza óxidos, o meio muito ácido transforma o óxido em íon, né? Ele dissolve o óxido. Se a gente utiliza um fosfeto ou um sulfeto metálico, lá na reação de hidrogênio, o meio muito ácido também vai dissolver o fosfeto ou o sulfeto metálico. Então, esse é o grande desafio, encontrar uma forma
de deixar esses dispositivos mais estáveis. Tem gente trabalhando nisso? Tem. Tem muita gente trabalhando com camadas protetivas. O que são essas camadas protetivas? São métodos de depositar na superfície desses semicondutores uma camada muito fina, muito fina. Aí a gente está falando de uma camada de 10 nanômetros, 20 nanômetros de espessura, de um elemento que é extremamente estável, seja em meio ácido, seja em meio básico. Aí tem algumas alternativas para isso. Por exemplo, tem trabalhos utilizando o óxido de tálio como camada protetiva. O óxido de tálio, ele é estável tanto em meio fortemente ácido como em meio fortemente básico. Mas qual que é o segredo disso? É a espessura dessa camada. Se essa camada for muito fina, eu não garanto que ela recobre uniformemente o semicondutor básico. E aí eu vou ter uma corrosão parecida com a corrosão por pitch, a corrosão muito localizada. Ela começa num ponto específico do material e depois ela vai se espalhando pelo material. Se eu tenho uma espessura muito espessa, para garantir que eu tenho um filme bastante uniforme do óxido de tálio sobre o semicondutor, o próprio camada protetiva começa a funcionar como uma resistência na transferência de carga. E aí o semicondutor não consegue transferir a carga que ele gera pela absorção de luz para a reação que ele de interesse. Então, hoje tem muitas aplicações de semicondutores nesse meio. A outro meio, quando, por exemplo, né, como eu mostrei para vocês, muitos dispositivos voltados para a produção de oxigênio. Quando eu estou falando sobre a produção de oxigênio, lá do outro lado, lá no outro eletrodo, o que está sendo produzido é hidrogênio. Então, por isso que tem muita gente estudando a produção de oxigênio, porque ela é a reação mais difícil. Ela é a reação mais difícil de ocorrer. Então, se eu melhoro a reação de oxigênio, eu consigo melhorar a reação de hidrogênio. Entenderam? Legal. Ah, beleza. Pô, bastante desafio aí na área, né, cara? Sim, mas é uma área Que legal. Nossa, é uma área que precisa ser estudada mesmo, sabe? Nossa, parece ter bastante coisa já desenvolvida mesmo também. Tem, Legal, tem. hein? Parabéns, viu? Legal. Muito joia. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat do Wilson. Como é realizada a deposição de vários semicondutores em cima do eletrodo, como mostrado naquele slide que tem o semicondutor amarelo, verde, cinza? Por exemplo, num dos slides que eu mostrei para vocês, eu mostrei a eletrodeposição de uma heterojunção do bismuto sobre o óxido tungstênio. Esse é um exemplo daquela heterojunção específica. Então, por exemplo, nesse slide que eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui. Em verde, essa camada verde que eu tenho aqui, essa é o FTO, esse é o meu coletor de corrente. Então, toda corrente que é gerada no semicondutor precisa chegar até aqui para que ele vá lá para o circuito. Então, isso tem que ocorrer. Ele está aqui como se fosse só um coletor de corrente. Eu poderia usar um metal, por exemplo. Ah, eu quero usar cobre. Eu poderia usar. Desde que a barreira de short que entra a minha primeira camada do semicondutor e o metal que eu estou utilizando seja adequada para isso. Tá? Tudo isso aqui muda. Então, o simples fato de eu usar FTO aqui, que é um óxido de índio dopado com flúor, tá? E ele se comporta como se fosse um metal mesmo. Então, é um óxido, só que ele é altamente dopado, e isso faz com que ele se comporte como um metal. Se eu usasse molibdênio aqui no local, já mudaria a resposta do meu semicondutor. Porque o molibdênio tem uma outra energia, e essa outra energia faz com que a barreira de Schottky entre a camada em rosa, essa camada em rosa é a camada de óxido de tungstênio, tá? Então é uma camada bem fininha, como vocês podem ver, né? E isso imprime uma resistência no sistema que pode ser maior ou menor. Tudo depende do alinhamento de energia do meu sistema. Como que eu depositei a camada de óxido de tungstênio? A camada de óxido de tungstênio também pode ser depositada por eletroquímica. Tá? Basta eu ter uma solução, nessa solução eu tenho um precursor dissolvido desse metal tungstênio. Então tem alguns sais de tungstênio que são solúveis em alguns meios específicos. Então, por exemplo, tungstato de sódio, ele é solúvel em meio neutro a meio básico, tá?
E se eu coloco o FTO nessa solução e aplico um potencial positivo, eu faço com que esse óxido que está dissolvido em solução se deposite na superfície como um óxido amorfo. Então, eu deposito uma camada de óxido tungstênio amorfo. Mas eu preciso fazer com que ele fique cristalino. Então, eu faço um tratamento térmico. Quando eu faço tratamento térmico, esse óxido fica cristalino e aderido à superfície do meu condutor. Agora eu preciso depositar o outro semicondutor sobre ele. Eu posso depositar também de forma eletroquímica, tal como eu fiz aqui nesse trabalho. Eu deposito primeiro, então, o bismuto metálico, e depois faço a conversão térmica do bismuto metálico para vanadato de bismuto, gotejando uma solução com um precursor de vanádio em cima desse filme. Quando eu faço tratamento térmico, o bismuto vai para óxido de bismuto, a solução que tem o precursor de vanádio forma o óxido de vanádio. Quando chega numa determinada temperatura, esses óxidos se misturam e formam uma fase de vanadato de bismuto. Então, dessa forma, eu consigo alcançar aquela configuração onde eu tenho as camadas dos semicondutores. Existem outras técnicas para fazer isso? Existem muitas técnicas para fazer esse tipo de design de fotoeletrodo. A mais eficiente delas são as técnicas de deposição física. Não sei se vocês conhecem a técnica de deposição por sputtering, por exemplo, técnica de deposição de vapor químico, técnica de deposição de vapor físico. São todas técnicas de deposição física e elas são muito eficientes porque são feitas em ultravácuo, um vácuo muito, muito, muito alto. Só que são caras, extremamente caras, o que torna o dispositivo economicamente inviável. Então, se você fala, eu usei sputtering para depositar um material, beleza, ele pode ser muito bom, mas falando em termos econômicos, ele é inviável, porque a técnica é cara demais. Já a eletroquímica, que a gente geralmente utiliza, é uma técnica extremamente barata de eletrodeposição. Nada mais é, em grosso modo, falando de forma bem grosseira, nada mais é do que uma cromagem. Utiliza-se o mesmo sistema que é utilizado para fazer uma cromagem, por exemplo. Pegar essas peças de carro brilhante que a gente vê aí, na verdade, é um aço que foi feita uma cromagem. Colocou num tanque enorme, aplicou uma diferença de potencial entre essa peça e um outro eletrodo, e fez com que o cromo depositasse naquela peça e ficava brilhante, bonito. Então, isso é muito simples de fazer industrialmente, a eletroquímica. Por isso que chama tanta atenção em utilizar essa técnica como método de deposição. Mas existem também outras técnicas, tá? Como spin coat, pode ser utilizado para isso. Você faz primeiro uma camada no semicondutor, queima, faz o tratamento térmico, volta, faz a outra, deposita outra camada do semicondutor que você quer, faz o tratamento térmico, e assim sucessivamente, de acordo com o design que você requer. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que veio do Neilton. Bom dia. Primeiro, parabenizar pela palestra. Como comentado, é um tema pouco comum, mas extremamente interessante. Uma dúvida sobre quais os principais semicondutores em estudo e se existe um escalonamento de eficiência. Os principais semicondutores em estudo. Geralmente, o pessoal busca os semicondutores mais eficientes, para esse tipo de material de aplicação. Então, pensando em termos de hidrogênio, hoje, os principais eletrodos em estudo são o eletrodo à base de silício, tá, com camada protetiva, que é a que eu falei para vocês, né? Ainda existem desafios grandes nessa tecnologia, mas ele é muito... o apelo para o uso do silício é muito forte, porque a indústria de produção de silício para células fotovoltaicas já está estabelecida, já existe essa indústria. Então, quando a gente pensa em termos de economicamente viável, como já existe uma tecnologia para produzir slice de silício para célula fotovoltaica, basta criar uma forma de deixar esse slice de silício estável e utilizar ele para water split. Então, isso faz com que o investimento inicial para a produção da tecnologia seja muito menor comparado com outras tecnologias. Quais outros têm sido bastante investigados? A hematita tem sido muito investigada, porque ela é muito estável para a reação de produção de oxigênio, muito estável.
muito estável. Então, e é a base de óxido de ferro, né? A base de óxido de ferro, o precursor mais barato que existe é ferro. Ferro tem para tudo que é lado. O Brasil é um grande exportador de minério de ferro, né? A gente poderia investir nessas coisas, mas aqui isso não existe. E isso tem um apelo econômico também muito forte, porque o precursor é muito barato e o material é muito estável. Tem muitos bons resultados com vanadato de bismuto. O vanadato de bismuto também é relativamente barato. E os precursores não são tóxicos, tá? O vanadato de bismuto não é tóxico. Então, isso chama muita atenção. Para o hidrogênio. Então, é o silício, que eu falei para vocês. A causa da indústria já está estabelecida. Tem também os calcogenetos de metais de transição, tal como seleneto de antimônio, tem apresentado resultados muito interessantes. A calcopirita, que é o CGCS, né? CGTS, também tem apresentado resultados muito interessantes para a produção de hidrogênio. Qual outro? Telureto de cádmio tem apresentado resultados interessantes para a produção de hidrogênio também. Só que são dispositivos mais complexos. São dispositivos bem mais complexos. Por exemplo, a calcoperita, ela é eficiente, mas ela tem que ser feita num design muito parecido com a célula solar de calcoperita. Então, ela tem uma camada da calcoperita. Sobre essa camada da calcoperita, ela tem uma camada de sulfeto de cádmio muito fina, que funciona como uma junção, uma heterojunção para melhorar a transferência de carga entre uma camada e outra. Sobre o sulfeto de cádmio, tem uma camada de óxido de titânio. Então, isso envolve muitos processos para a produção do eletrodo, o que deixa o dispositivo mais caro, né? Outro sistema que tem sido muito utilizado são os sistemas em tandem. Então, os caras pegam uma célula de silício normal e sobre essa célula de silício depositam um semicondutor que faz com que eu tenha uma conexão elétrica entre eles. E isso faz com que o dispositivo funcione iluminando a célula de silício. Isso é muito interessante também. Qualquer outra pergunta? Se existe um escalonamento de eficiência? Existe. Para que o dispositivo seja minimamente considerado como interessante para novos desenvolvimentos, ele precisa ter pelo menos uma eficiência de 5%. Se ele não te chegar numa eficiência de 5%, se a fotocorrente dele é muito baixa, relacionando a fotocorrente com o band gap do material, né, obviamente, não compensa investigar o material, porque ele não vai chegar numa eficiência adequada. A eficiência adequada, pensando em termos econômicos. Não, esse dispositivo é muito interessante economicamente. É 10%. 10%, o preço do dispositivo já fica interessante economicamente. Mas, quando a gente está falando sobre pesquisa, é muito complicado a gente tabelar esses tipos de marcadores, sabe? A gente falar, não, se o meu material não dá 5%, não vou nem investir. Por quê? Porque pode acontecer de alguma pesquisa encontrar um breakthrough, encontrar uma forma de produção que faz, uma forma de dopagem, que faz com que o material antes era muito ruim, passe a ser extremamente eficiente. Querem um bom exemplo? As células de perovskita. O primeiro uso de célula de perovskita foi para célula de corante. Então, não era uma célula sólida igual é hoje. Era uma célula à base de corante. Quando o cara fez ela, utilizou a perovskita como o principal corante, a eficiência do dispositivo foi na ordem de 0,9%. E 0,9% para uma célula solar, o pessoal nem perde tempo estudando isso. Nem perde tempo. Se for pensando em termos econômicos, nem perde tempo. Mas alguém mais para frente olhou aquele resultado e falou assim, não, o problema desse material está no meio que ele está trabalhando. Não é o material em si, é o meio.
E aí ele simplesmente pegou a perovskita e falou assim, ó, ao invés de usar ela como corante, eu vou usar ela como material absorvente em uma célula sólida. Uma célula sólida. E aí simplesmente de 0,9%, ela foi para 10% de eficiência. E hoje está em 27% de eficiência. As pesquisas com células solares à base de perovskita. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca um parâmetro de se eu continuo ou não esse tipo de pesquisa, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque pode ser, sim, encontrado um breakthrough sobre isso aí, e do nada o dispositivo fica excelente. Muito bom, gostei particularmente dessa parte que você trouxe uma argumentação do ponto de vista econômico, né? E tá aí o papel que você traz de atenção. Vou deixar um comentário aqui, depois eu vou passar para uma última pergunta aí para a gente poder fechar, que é para os alunos que estão fazendo a pesquisa de bancada ali. Às vezes a gente está ali tão imersos naquela pesquisa que não olha para fora, não olha. Quando eu falo olhar para fora, é olhar do ponto de vista econômico viável, do ponto de vista olhar o breakthrough que você falou. Ter essa pegada do breakthrough, o cara teve lá da perovskita, meu, é porque o cara tava olhando para fora, sabe? Então, esse é o pulo do gato. Então, não adianta ficar muito imerso na sua própria pesquisa. É importante pesquisa básica? Mas você tem que estar com a antena ali ligado também. É fantástico essa sua posição, tá, Giovanni? E a última pergunta aí, para a gente poder fechar e não estender muito, é da Paula. Ela fez aqui, ó, excelente palestra. Por curiosidade, existe alguma linha de pesquisa que envolva semicondutores e polímeros? Existe sim. Existe muito pessoal usando o polímero como polímeros condutores, tá? Polímeros condutores, quando a gente está visando a aplicação eletroquímica, né? Porque se você utilizar, vamos dar um exemplo, um PET, por exemplo, como um material base para você depositar alguma coisa, ele não é condutor, você não vai ter um dispositivo eficiente, porque ele não é condutor. Mas existem pesquisas utilizando como polímero base polímeros condutores, como polianilina, o polipirrol, PH3T, PHT3 também, que é muito utilizado em células solares, tá? O espiro também existem pesquisas, mas aí tem um porém. Esses polímeros, eles têm que ser resistentes ao transporte de carga. Se eles não forem resistentes ao transporte de carga, a reação que você começa a enxergar no dispositivo é a reação de degradação do polímero e não a reação de produção de hidrogênio e oxigênio. E esse é o grande desafio para moléculas orgânicas em meio aquoso. Tá? Esse é o grande desafio. Uma coisa é o dispositivo orgânico funcionar numa célula sólida, que não tem nenhum meio que possa gerar espécies altamente reativas que possam reagir com o polímero. E outra coisa é quando você coloca esse polímero em um meio aquoso. Para essas reações de produção de oxigênio, por exemplo, igual vocês têm que pensar que sempre tem, se você tem a produção de hidrogênio, do outro lado tem a reação de produção de oxigênio. Quando tem reação de produção de oxigênio, uma das possibilidades é a formação de radical peróxido, por exemplo. Radical peróxido ataca qualquer coisa, inclusive o eletrodo. Inclusive o eletrodo. E isso faz com que o dispositivo vai perdendo a eficiência, porque você vai matando o dispositivo, você está degradando o próprio dispositivo. Quando a gente está falando sobre materiais à base de carbono, como os polímeros, aí isso é mais drástico ainda, que aí ele ataca mesmo o material carbônico. Então, embora tenha muita pesquisa utilizando nitreto de carbono, grafeno, né, nessas pesquisas, ainda é um desafio utilizar polímeros condutores. Esses materiais que eu falei para vocês, o nitreto de carbono
E o próprio grafeno, eles têm uma estabilidade muito maior quando está comparando eles com polímeros condutores, que têm posicionamentos onde pode ter hidrólise da cadeia carbônica, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não Ah, sei. legal. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu coloquei aí a lista de frequência para quem quiser o certificado, tá bom? E é isso, gente. Eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, que faça agora, né? A gente está chegando ao final. Caso contrário, eu gostaria de agradecer de novo você, Giovanni. Foi uma excelente aí manhã, palestra aí, muito elucidativa. Queria saber se a gente pode, esse material que ficou gravado, se a gente pode disponibilizar, por exemplo, Pode. colocar em algum canal assim, é, não listado dentro do YouTube, se alguém pedir aí, eu poder utilizar esse material, ó, tem esse vídeo aí do Giovanni, que ele faz todo um trabalho aí mostrando, explicando. Queria saber se é possível, se você Pode, não, permitir. fique à vontade. Quanto mais a gente divulgar a ciência, melhor é. Não é? A gente estava falando Melhor sobre é. isso, né? Estávamos É, falando sobre exatamente. isso. Então, fantástica a sua palestra, agradeço novamente, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou ter que interromper aqui